Hidratos de carbono, sim ou não? Afinal, devemos evitar os hidratos de carbono ou devemos comer hidratos de carbono para fazer uma alimentação saudável? Esta é a pergunta a que eu vou responder durante este vídeo. Fica comigo. Olá, sou a Sílvia, sou a fundadora do Glow Chef, sou Health Coach e mentora de alimentação saudável. Eu acredito que uma alimentação equilibrada está longe de ser complicada, não é sinónimo de privação e está ao alcance de todos. Se este tema te interessa, subscreve o meu canal e ativa as notificações para saber sempre que eu publicar um vídeo, o que normalmente acontece aos sábados, às vezes aos domingos. Hoje vamos falar sobre hidratos de carbono. Como sabes, eu estou numa fase em que ainda não posso cozinhar e pedi para vocês me porem questões nas redes sociais, aqui no YouTube ou no Instagram, porque estes vídeos vão ser um bocadinho mais conversados, mas quero realmente que sejam temas que te dizem respeito, que te vão esclarecer dúvidas reais. E esta semana tive uma pergunta muito interessante no YouTube, que é a seguinte: eu quero fazer uma alimentação sem açúcar. Devo eliminar todos os hidratos de carbono da minha alimentação? Sim ou não? Se este tema te interessa, fica comigo até ao fim do vídeo, porque eu vou dar-te a minha opinião sobre este tema, explicar um bocadinho, mas pouco, de ciência e dar-te dicas práticas para nunca mais te pôres esta questão. Hidratos de carbono, afinal, o que é que são? Os hidratos de carbono são um dos 3 macronutrientes fundamentais na nutrição humana. As proteínas, as gorduras e os hidratos de carbono são esses 3 macronutrientes fundamentais e, portanto, macronutrientes fundamentais, isto já te dá aqui a resposta. Os hidratos de carbono são realmente necessários na nossa alimentação. E o que é que nos fazem? Trazem-nos maioritariamente energia. A digestão dos hidratos de carbono vai transformá-los em açúcar e esse açúcar é o que nos faz mexer, é o que dá energia aos nossos músculos, é o que nos dá energia para trabalhar, para nos levantarmos de manhã, para fazer exercício, para brincar, para nos divertirmos, basicamente para tudo. Portanto, a resposta muito high level à pergunta: devemos comer hidratos de carbono? Sim, são fundamentais. Mas porquê esta dúvida se os hidratos de carbono devem ser evitados ou devem ser consumidos? É que na linguagem do dia-a-dia, quando falamos em hidratos de carbono, estamos a referir a um subsegmento deste macronutriente, estamos a referir a um conjunto de alimentos, normalmente muito refinados e muito processados, que são realmente um sinónimo com uma alimentação menos interessante do ponto de vista nutricional. Há 2 grandes categorias de hidratos de carbono: os simples e os complexos. E estas designações referem-se precisamente à sua estrutura molecular. Quanto mais simples é o hidrato de carbono, mais rápida é a sua digestão. E como são convertidos em açúcar, quando a digestão é muito rápida, o que acontece é que há um pico rápido também de açúcar no sangue, que depois tem que ser contrabalançado pela produção de insulina. Isto é o que se chama ter um índice glicémico mais elevado. É este impacto da digestão de um hidrato de carbono no nível de açúcar do sangue. No caso dos hidratos de carbono complexos, como a sua estrutura molecular obriga a uma digestão mais lenta e o seu conteúdo em fibra também contribui para este efeito, na realidade o nível de açúcar do sangue mantém-se muito mais estável e também, em consequência, os nossos níveis de energia física. As principais fontes de hidratos de carbono simples são os açúcares em geral, incluindo os xaropes e o mel, a fruta e os laticínios. As principais fontes de hidratos de carbono complexos são as leguminosas em geral, os cereais integrais, desde o trigo à quinoa, passando por todos aqueles que tu conheces, e os vegetais em geral, incluindo os mais farináceos, como as batatas e até as folhas verdes. Agora aqui entra um segundo fator de complexidade, que é a intervenção humana. E aí temos os hidratos de carbono refinados. E estes hidratos de carbono refinados podem, na sua origem, ter sido simples ou complexos, mas a verdade é que o trabalho que foi exercido sobre eles os tornou extremamente fáceis de digerir e, por isso, com um índice glicémico muito mais elevado. Quando consomos um hidrato de carbono refinado, o nível de açúcar no sangue vai ter um pico bem mais rápido e depois a produção de insulina vai provocar uma quebra de energia e depois entramos naquele ciclo vicioso que eu falei no meu vídeo Dieta sem Açúcar. Se não viste esse vídeo, é uma excelente introdução ao tema do açúcar e dos hidratos de carbono refinados e eu vou-te deixar o link
espera lá, que agora não tenho a mão livre, aqui. E também na caixa de descrição. Portanto, no contexto desta explicação dos diferentes tipos de hidratos de carbono que existem, os simples e os complexos, e depois os processados, ou seja, refinados, a minha primeira dica para ti é: precisas de hidratos de carbono na tua alimentação, mas é muito interessante aprender a escolhê-los e ter aqui um papel ativo na sua escolha, porque se não tens cuidado, os hidratos de carbono refinados vão ter um papel muito preponderante no teu prato e depois não tens aqueles que realmente precisas, porque depois pensas que tens que reduzir um bocadinho a quantidade e agora tenho que evitar e agora vou fazer uma dieta paleo e agora o cetogénico é que está a dar. E a verdade é que o teu organismo não é de modas, o teu organismo precisa dos nutrientes tão simples quanto possível, tão naturais quanto possível. E por isso, a minha segunda dica é: prefere sempre as tuas fontes de hidrato de carbono o mais naturais possível, o menos processado possível. O que é que isto significa na prática? Na prática significa que é melhor comer batata do que puré de batata, é melhor comeres uma salada com grãos de trigo integral bem cozidos e bem temperados do que comer uma fatia de pão, que é feita à base de farinha, portanto o trigo já processado. Entendes? É melhor comeres uma peça de fruta, que é um açúcar rápido, portanto é um hidrato de carbono simples, mas que tem fibra, do que beberes um sumo de fruta, mesmo que tenha sido acabado de espremer, que vai ter zero fibra e vai ser um hidrato de carbono muito, muito simples, processado e que te vai provocar um pico de açúcar no sangue e depois uma quebra de energia. Entendes? Por isso, prefere-os sempre o mais naturais possível. Em terceiro lugar, agora que já sabes distinguir os hidratos de carbono uns dos outros e que sabes escolher aqueles que te vão fazer bem daqueles que te vão fazer menos bem, importa também falar um bocadinho dos métodos de cozinha, porque aquilo que nós fazemos em casa é um processamento como outro qualquer. Por isso falei-te do exemplo das batatas. Eu, quando como batata aqui em casa, não estou a dizer que não como a puré de batata uma vez sem exemplo aqui ou ali, mas quando eu como batatas, sejam elas batatinhas novas que eu adoro, ou seja, batata doce, aquilo que eu faço é extremamente simples. A batatinha nova eu cozo a vapor e depois tempero um bocadinho com um molho que seja minimamente interessante e nutritivo. E a batata assada, eu pessoalmente adoro no forno. Se eu fizer batata frita, que não faço, é outra coisa. Aí entra, já não estamos a falar de hidratos de carbono, estamos a falar de gorduras trans e outras realidades que eu também já falei aqui no canal. Vou-te deixar aqui um link de um vídeo interessante se o tema das gorduras trans for interessante para ti. Por isso, pensa um bocadinho também na forma de cozinhar os teus hidratos de carbono. Se quiseres fazer uma salada com um grão integral, seja ele qual for, coze primeiro esse grão e depois tempera-o de uma maneira que te traga gorduras saudáveis, que te traga vitaminas, que te traga sais minerais. Uma salada misturada com muitos vegetais é sempre uma excelente forma de comer um cereal integral. Ou as referidas batatinhas, quer dizer, usam o azeite extra virgem, o melhor que tiveres, por cima de uma batata cozida a vapor. E é das coisas mais simples, mas mais satisfatórias que podes fazer na tua cozinha. E depois pensa também em fazer molhos que sejam eles próprios nutritivos. No meu site tens vários exemplos de receitas. Uma das coisas que eu faço muito são vinagretes, ou molhos inspirados pelo tradicional molho vinagrete, mas onde eu depois junto ervas frescas, que são elas próprias também extremamente vitaminadas e interessantes, ricas do ponto de vista nutricional. Resta um último fator que deve ser também determinante nas tuas escolhas, que são os teus objetivos individuais, a fase da vida em que te encontras e aquilo que tu queres que a tua alimentação seja para ti. Já sabes que para mim uma alimentação saudável é uma alimentação positiva, é uma alimentação sobre a qual nós tomamos decisões pela positiva, escolhendo incluir alimentos que nos vão trazer os nutrientes que nós precisamos para aquilo que queremos fazer. Há fases da vida em que eu te vou dizer está fora de questão fazeres uma restrição de hidratos de carbono, desde que tenhas visto o resto do vídeo e saibas quais são os hidratos de carbono a que eu me refiro. Ok? Vamos a falar dos hidratos de carbono equilibrados, nutritivos, saudáveis. Estas fases são a infância, a adolescência, a gravidez, o período da amamentação e
uma fase de desporto intensa, atividade desportiva intensa, competição ou equivalentes. Se te inseres em alguma destas fases, em algum destes contextos, por favor, esquece as restrições de hidratos de carbono. Precisas de energia, precisas de hidratos de carbono complexos, nutritivos e saudáveis. Todas as outras pessoas também precisam, mas há alturas e objetivos em que podes ter um aporte calórico desta origem um bocadinho mais controlado. Eu não te aconselho nunca a teres um desequilíbrio, a fazeres um controle excessivo dos hidratos de carbono. Porquê? Porque, como em tudo, o organismo gosta de equilíbrio, vai reconhecer que tu estás a aldrabar e vai criar aqueles desejos súbitos de açúcar, aquela sensação de que não podes viver sem café, vais estar em baixo, dizes que é do tempo, mas se calhar não é, não vais viver tão alegre. Vou-te ensinar, basicamente, a controlar as tuas quantidades de uma forma intuitiva, que é o que eu faço para mim. Se eu estiver numa fase em que quero controlar o meu peso ou até perder 1 kg ou 2 kg, eu só como estas fontes de hidratos de carbono complexas que te mencionei, os cereais integrais, as leguminosas, uma vez por dia. Se eu estiver confortável comigo própria ou se estiver muito frio e eu preciso aqui de uma almofadinha energética adicional, eu vou comer hidratos de carbono ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. Mas as minhas quantidades são moderadas, elas não vão além de 1/4 do meu prato. O meu prato é muito intuitivo, 1/4 de proteínas, 1/4 uma fonte de hidratos de carbono saudáveis e a outra metade vegetais, muitos vegetais. Aconselho-te a fazer o mesmo. E agora só me resta dizer-te quais são as minhas fontes favoritas de hidratos de carbono. Porque, como toda a gente, eu tenho realmente os meus favoritos. Em primeiro lugar, a aveia, que eu escolho sempre sem glúten para facilitar a minha digestão e que eu como regularmente ao pequeno almoço. Gosto muito de batatinhas novas feitas a vapor e depois temperada com um molhinho de vinagrete de ervas, como te descrevi antes. A acompanhar peixe fica uma maravilha. Adoro batata doce assada e, por último, mas não menos importante, gosto muito de lentilhas. E em termos de leguminosas para estofar, este é o meu favorito. As lentilhas têm uma digestão, no meu caso, bem mais simples do que qualquer feijão ou até o grão que eu uso tanto em humos, mas depois pago o preço. E tu, qual é a tua leguminosa favorita? Qual é o teu cereal favorito? Diz-me nos comentários, gosto sempre de ter a tua inspiração. E então, esclareci as tuas dúvidas sobre hidratos de carbono? Eu espero que agora tenhas toda a motivação para os escolheres de forma super positiva. E para experimentar já agora novas receitas, visita o site Glow Chef, vais ter lá muita inspiração. Se gostaste do vídeo, por favor, faz like aqui e já agora subscreve o meu canal. Manda-me as tuas perguntas, eu estou aqui todas as semanas e tenho muito gosto em tratar os temas que te interessam. E, entretanto, agradeço-te muito a tua atenção, desejo-te um ótimo fim de semana e despeço-me. Até à próxima!